E aí, meu povo, como é que vocês estão? Gente, eu tenho um assunto hoje para conversar com vocês muito importante, então eu peço que você fique aqui nesse vídeo, tá bom? E você vai ser edificado, amém? Eu quero falar hoje sobre mudanças de atitude. Gente, como nós hoje temos que adotar esse tipo de foco, esse tipo de posicionamento na nossa vida, né? Eu vejo hoje que o mundo ele está sendo bombardeado. Quando eu digo mundo, somos nós mesmos, seres humanos que estão aqui, que precisam hoje de um certo posicionamento na vida para poder continuar de pé numa dificuldade tão grande hoje que está ao redor de todo mundo, que é justamente manter o foco nas coisas que podem mudar a sua vida e tirar o seu foco daquilo que tem atrapalhado o seu crescimento profissional, o seu crescimento pessoal, o seu crescimento espiritual. E hoje nós precisamos aprender que uma mudança de atitude, ela transforma a nossa realidade. Por quê? Porque a mudança de atitude, ela altera a maneira como nós reagimos aos desafios da vida, criando em nós uma nova rotina, uns novos hábitos, atraindo resultados diferentes. E por isso eu quero conversar com você e perguntar como tem sido a sua vida ultimamente. Se você tem sentido também essa dificuldade de tomar uma atitude, essa dificuldade de manter uma rotina, essa dificuldade de tomar um posicionamento correto na sua vida, porque hoje nós temos muitas informações. E as informações, elas vêm bombardeando a nossa mente, a nossa realidade. E se nós deixarmos e formos fracos, ela altera até o curso da nossa vida. Isso é um desafio que não só quem é cristão enfrenta, mas também, principalmente, aqueles que não servem a Jesus. Porque hoje nós temos que nos preparar de forma positiva, fixa e corajosa, porque Jesus está voltando, não é? Então não tem mais tempo, gente. Nós não vivemos mais num mundo onde tem tempo. Não. Nós precisamos entender que o presente hoje, para nós, ele existe para a gente investir nossa energia, né, a nossa vida espiritual, investir na nossa energia, na nossa vida espiritual, na construção do nosso caminho, em vez de estar remoendo aí o nosso passado. Porque tem gente que não, só quer saber do passado, fica firme no passado, não olha para o futuro, e isso faz com que a vida de quem tem esse tipo de atitude não flua, não cresça, não prospere, entendeu? Mas nós precisamos tomar sobre as nossas vidas hoje uma resiliência emocional. De que forma? Desenvolver a força necessária para lidar com imprevistos, rejeições e dificuldades. Gente, sabe aquela pessoa que trava no meio do imprevisto, no meio da rejeição, no meio da dificuldade? Então, se você é assim, você precisa tomar um posicionamento. Você precisa aprender a desenvolver essa força aí para estar lidando com imprevistos. Gente, nós vivemos num mundo onde todos os dias nós encontramos desafios. E o inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele vai colocar desafios para você parar no meio do seu caminho. Mas você tem que ser inteligente. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Só que tem pessoas, irmãos, que só querem ser simples como as pombas, eles não querem ser prudentes como as serpentes, não é? E por causa disso, o inimigo ele chega ali, ele vai devagarzinho e ela acaba ganhando espaço na sua vida. E mudando até a tua identidade, destruindo o seu foco do futuro, atrapalhando você para realizar um projeto que Deus te entregou, não é? Acabando com a sua família, a sua perspectiva de futuro. Então, hoje você precisa tomar um posicionamento, não é? E outra coisa que eu queria falar exatamente agora
sobre posicionamentos para ter uma mudança necessária na sua vida, é a melhorar os relacionamentos. Por quê? Porque hoje em dia a gente aceita qualquer pessoa na nossa vida, irmãos. Qualquer pessoa. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que priorizar as nossas companhias. Nós temos que tomar cuidado quem está se aproximando. Entendeu? Nós temos que ser seletivo a respeito das nossas amizades, não é? Nós temos que ter em nós a certeza de que amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo, não é? Que são os dois mandamentos, que são os mandamentos principais da palavra de Deus. Mas nesses dois mandamentos aqui, o segundo está falando que eu tenho que me priorizar, não é? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Então significa que eu tenho que me priorizar, eu tenho que ter amor próprio. E por eu ter amor próprio e me priorizar, eu tenho que saber selecionar as minhas amizades, os meus relacionamentos. Então eu preciso ter um relacionamento com pessoas que vai me impulsionar. Se eu não tiver um relacionamento bom com pessoas que vai me ajudar a me impulsionar, isso não vai agregar valores à minha vida. Então, primeiro nós temos que ter foco no presente, resiliência emocional e melhorar os nossos relacionamentos. Isso vai ser muito importante para que a nossa mudança de atitude possa influenciar e impactar de forma positiva o nosso futuro. O nosso hoje, a nossa realidade, não é? Mas também o nosso futuro. Então, eu peço que você possa analisar a sua vida e o processo desse autoconhecimento vai permitir que você construa uma identidade mais forte, uma identidade mais firme, uma identidade que não vai se abalar diante das circunstâncias, não é? E isso realmente são passos para o seu crescimento. Não só na sua área pessoal, como também profissional e principalmente na área espiritual. Porque a área espiritual é a área mais atacada, né? Quando nós temos uma vida espiritual equilibrada, as outras demais áreas na nossa vida, ela de fato é protegida pelo Senhor, porque nós estamos equilibrados, nós estamos em contato direto com o Senhor, e Ele vai ali nos ensinando, nos dando discernimento para saber lidar com esse tipo de circunstância, para saber lidar com uma falta de alguma coisa, com uma decepção, com uma frustração. Mas, irmão, agora veja bem, se a gente não tem uma intimidade com Deus, para onde é que a gente vai? Se a gente não busca o Senhor, como que a gente vai vencer? Na vida, Ele é o foco de tudo. Ele é a base de tudo. E isso tudo aqui que eu estou falando é justamente resumindo o Senhor. Porque se eu tiver foco no presente, se eu tiver resiliência emocional, se eu tiver melhoria nos meus relacionamentos, mas eu também não focar em primeiro lugar, acima de tudo isso aqui, o meu relacionamento com Deus, não vai dar certo. Porque as coisas que nós conseguimos através dessa mudança de atitude são positivas, são legais e são boas. Mas elas não são eternas, entende? Elas não são eternas, elas não se autossustentabilizam. Não. Mas quem sustenta tudo que essas atitudes, essas mudanças de atitudes vão gerar em mim é o Senhor. Porque eu sozinha não consigo. Você sozinho não vai conseguir. Mas quando você tem uma vida diante da presença de Deus, uma vida que o Senhor ele está te sustentando, aí você vai romper. Você vai romper, você vai crescer, você vai fluir e todas as áreas da sua vida vão ali, vão engajar, vão crescer, vão multiplicar, vão prosperar, porque o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus vai estar sobre você. Amém? Então eu quero deixar essa palavra aqui para você nesse dia. Peço que você já compartilhe com alguém que precisa ouvir. Amém? E que você seja edificado. Mas guarde também esse vídeo para você ficar assistindo, anotando os pontos
E toda vez que você esquecer, você vem aqui. Porque realmente esse tipo de posicionamento é algo que vai mudar a sua vida. Nós precisamos guardar e proteger a nossa identidade. E uma frase que eu gosto muito, inclusive está aqui no meu perfil, é: enquanto houver possibilidade de mudança, não aceite ser o mesmo. Não aceite. Porque só vai nascer o novo quando eu deixar o velho para trás. Só vai nascer o novo quando eu mudar a atitude. Só vai ter resultados diferentes quando eu fizer coisas diferentes. Então, olha para o seu futuro. Olha para dentro de você, veja o quanto você é capaz. E o quanto Deus te ama, Ele te escolheu. E hoje, Ele está dizendo que você tem uma nova oportunidade de romper na sua vida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, receba essa palavra e guarde no seu coração. Deus te abençoe.